Oi, gente. Oi! Então, a Tati ia fazer esse bolinho aqui, ia decorar com um coelho bem bonitinho e fácil. Aí eu resolvi mostrar ao vivo pra vocês. Vamos lá, Tati, o que você vai ensinar hoje? Eu vou começar cobrindo esse bolinho. Eu preferi pegar um de 8 de altura, porque ele vai ficar com a cara mais juntinha, mais meiguinho. Então eu vou começar cobrindo ele. Já peguei o pedaço da pasta que eu preciso e vou trabalhar ela para ela ficar bem sovada, para ela não rachar quando a gente cobrir. Então eu vou começar fazendo isso, sovando. Importante a gente sovar bastante, que é para a cobertura ficar bem lisinha. Tá entrando gente, Rosa? Já, o Elias está assistindo. Aí você perguntou dele, ele está assistindo. Acabei de perguntar de você, Elias. Vou sovar bem essa pasta. Ó. Vamos ativar a goma dela. Esse bolo é bem facinho. Tô gostando de fazer ele em aula porque ele fica bem alegre, mas é super facinho, super rápido. E o pessoal tá gostando bastante para colocar em mini bolo, bolos menorzinho, dá de lembrancinha na Páscoa, é uma ideia legal. O ovo tá caro, É uma então ideia. faz um mini bolo, põe numa caixinha bonitinha, né? E pra mini bolo, o pessoal não tá dividindo as camadas para rechear, tá recheando tipo cupcake. Faz um buraco, recheia dentro, porque aí não precisa fazer o ganache para cobrir, porque ele já vai estar retinho, porque você não mexeu na estrutura de fora. Ó, tá vendo? É bem legal. Ideias e dicas, olha que legal. Então aqui, ó, depois que eu trabalho bem a minha pasta, aí eu já posso abrir ela para me cobrir o bolo. Então eu vou pegar o rolinho. Rolinho, esse é rolão, mas tudo bem. Tô sendo delicada, né? Vou abrir. Ó, eu venho puxando do meio para as pontas. Bem devagar, ó, não é força, é jeito aqui. O meu rolinho já ajuda, que ele é bem pequenininho. E vou puxando a minha pasta para fora. O isopor ela já untou com gordura vegetal. Tem gente que passa filme plástico para aproveitar, mas aqui é no isopor, né, gente? Quem quiser fazer só para monstruário, vitrine, ou pôr no quarto da criança, enfeita um tempo, né? Mas pode passar gordura, filme plástico, tem gente que só passa água. Eu prefiro passar gordura, eu acho que ele adere melhor e depois, se você quiser uma outra vez utilizar o isopor de novo, ele solta com mais facilidade do que quando ele tá com água embaixo. Uhum. Então aqui abri a pasta. Lisinha. E aqui, se você estiver com um pouquinho de receio de pegar nela para trazer no bolo, pode enrolar também no rolinho. Passa um pouco do açúcar impalpável para não grudar. Enrolo ele, trago na ponta do meu bolo e solto do outro lado. Mas aqui eu já vou pegar ela e vou colocar em cima direto. Gente, ela não tá usando luva nem touca, porque nós estamos fazendo só de isopor e era só para tirar foto do bolo. Mas, né, as boas práticas de higiene tem que fazer quando estiver fazendo. Aqui grudei a parte de cima e as bordinhas dela. E depois que eu me preocupo em tirar as preguinhas que ficaram. Então eu venho devagarzinho, ó, vou levantando e apoiando no bolo. Nessa hora o importante é ter leveza na mão, né? Pra gente não puxar a pasta e ela rasgar aqui, ó. Vou fazer isso até tirar a última preguinha que ela tiver. Gente, a Tati é autodidata, fez alguns cursos depois
mas ela começou fazendo porque ela queria casar. Já experimentou em casa, pegou encomendas, começou a fazer, juntar dinheirinho para casar. E aí ela mostrou os dotes pra gente e passou para fazer demonstrações. Agora ela já dá aula nos centros culinários, né? De nossos clientes. Mas ela gosta, tem o dom, tem paciência, gosta de aprender. Mas eu gosto do trabalho dela, que é limpinho, bem feito e às vezes com poucos acessórios, porque não precisa ficar gastando às vezes muito dinheiro com acessórios se não souber usar. O principal é saber trabalhar com a pasta. Então, por isso que eu resolvi, né, fazer os vídeos com ela para ela mostrar que não precisa de muita coisa para o bolo ficar legal, ficar bonito. Ó, e depois eu venho com o alisador de pasta, aliso a parte de cima e venho para a lateral. Aqui eu vou jogando para baixo, porque se eu tiver com um bolo comestível, eu não forço ele para dentro, que é para não estragar a estrutura do meu bolo. E aqui eu venho tirando com o alisador qualquer imperfeição que tiver ficado, ó. Que vai ser bem pouca se você tiver sovado a pasta de um jeito correto. Aqui eu abri em cima desse tapete de silicone, então eu não precisei colocar açúcar impalpável. Então, fazendo da maneira correta, ele já vai ficar uma cobertura bem lisinha, que você não vai ter trabalho na hora de alisar aqui para finalização. Ó, já tá ficando bem marcado. Baixo, ó. Depois que tiver praticamente quase cortado, eu tiro esse excesso. Esse excesso eu vou reservar ele dentro de saquinhos assim, ó. Essa daqui é a nossas cores nova, que é a linha do Liquid Gel da cor Choque, a linha Choque dos Liquid Géis. Então eu conservo assim, ó, em saquinho, que é pra gente não perder essa pasta, endurecer ela. Não precisa de geladeira, não precisa congelador, refrigerador, nada. A pasta se conserva no plástico, na sua embalagem. Terminei de cobrir. Vou tirar o restinho do excesso que ficou de pasta embaixo com uma estequinha. A rebarba, né? Isso. Bem rente ao bolo, ó, eu tiro só o restinho que ficou. Tiro. Tirei todo o excesso. Olha, o Fad da Nicarágua tá assistindo. Obrigada por prestigiar, Fad. Vou reservar ele aqui para mim fazer as decorações. Eu já tinha adiantado as duas orelhas pra mim deixar ela secar. Porque como eu vou colocar ela em pezinho assim no meu bolo, ela precisa estar durinha pra ela não ficar se desmontando. Mas aí agora eu vou fazer mais uma pra vocês verem como é facinho fazer. Então com a mesma pasta que eu tirei o restante depois que eu cobri o bolo, eu vou pegar um pedacinho. Aqui também eu poderia estar usando a pastilhagem, porque aí ela ia ter uma secagem melhor. Não ia ter a necessidade de eu colocar o CMC como eu vou colocar agora. Mais rápida, né? Secagem mais rápida. Sim. Então aqui, ó. CMC em pó, vocês têm que acrescentar se quiserem. Vou acrescentar. Quando eu vou modelar, se eu não quiser misturar massa de flores, às vezes pastilhagem a gente mistura, eu coloco o CMC também na pasta americana e faço modelagem, que isso tira a umidade da pasta e ajuda ela a secar mais rápido. Mas só para modelagem, a gente não mistura CMC para cobertura de bolo. Cobertura de bolo é pasta americana pura. Vou misturar aqui o pozinho. Como você sabe que a quantidade que você pôs de CMC já é suficiente ou se precisa pôr mais? Você sente uma mudança? A gente vai sentindo a textura da pasta mudar, ela vai ficando mais firme. Na hora que a gente estica ela, a gente já sente essa firmeza. E também, mesmo que não fique do jeito que a gente precisa na mesma hora,
Descansou um pouquinho, ela já vai endurecer mais e já vai ficar no ponto que a gente precisa. Então aqui, ó, pra fazer a orelha eu fiz bolinha. Que a maioria das bases da modelagem é isso, né? Bolinha e coxinha. Aqui eu tô rodando ela bem na mão, que Usa é pra a tirar palma, né? todas as marcações que ela tem. A bolinha tem que fazer com a palma. Ó, eu faço girando ela bem, que é pra tirar todas as marcações, ó. E aí eu vou fazer uma coxinha. No caso da orelha, eu já faço essa coxinha mais alongada, ó. Mais comprida. Posiciono ela na bancada e venho achatando. Parece uma gota. Ó. Aí aqui, se eu quiser dar uma fundadinha nesse meio pra me encaixar o rosa, ó, ele vai ficar mais bonito, que ele vai parecer que ele tá dentro da orelha mesmo. Que é uma cor só da orelha, né? Só pra fazer o detalhe de dentro, como se fosse aquela corzinha que o coelho já tem mesmo. Aqui a gente tinha tingido ontem essa pasta com corante choque. Eu vou dar uma clareada nele, qualquer tom de pasta americana, se eu quiser clarear, eu posso vir com a pasta branca e fazer a mistura pra me clarear o tom, ó. Aí não tem uma medida certa. Põe um pouquinho e vai tentando. Se precisar, põe mais branca, mais rosa, né? Até chegar no tom. Que quer. Ó, como ficou um rosa bem bonito também. E o miolo da orelha, eu vou fazer a mesma coisa da coxinha de fora, só que numa quantidade menor. Então eu pego um pedaço menor de pasta e faço o mesmo processo. Aqui, como é só dentro, não tem necessidade de colocar CMC. Embora essa já tava com CMC, porque foi a sobra dessa, mas se não tivesse um pedaço com CMC, poderia ser uma pasta pura também. A mesma bolinha e a mesma coxinha, uma coxinha alongada. E também vou pressionar ela na mesa, pra ela ficar mais fininha. Passo a cola de CMC, que é o mesmo CMC diluído com água, pra ele virar esse gel que vira cola. Vou passar na parte de dentro da orelha. E vou posicionar aqui, ó, o rosa dentro. Ela já fica firme, ó, na hora, por conta do CMC. Mas se eu quiser deixar mais firme, bem durinha como essa, é só esperar um pouquinho mais. Aqui eu consigo dar movimento nela, ó, se eu não quiser ela totalmente reta, quiser fazer um movimento na orelha. Ah, porque sempre tem, né? Não coloca as duas, faz sempre uma graça, um charme, né? Foi o que eu fiz aqui, ó. Virei uma um pouquinho de lado e deixei a outra mais retinha pra cima, ó. Tá. E aí eu peguei 2 palitinhos de churrasco. Já tinha deixado a marcação aqui do furinho, ó, pra depois que ela secar não ficar difícil. E vou espetar aqui em cima do bolo. Então, depois do bolo coberto, vou posicionar mais ou menos aqui onde eu quero que fique, ó, pra me marcar, pra me furar, ó. Então, fiz a marcação aqui em cima, ó, eu já sei onde eu preciso colocar o palito. Então, eu venho e furo em cima da minha marcação, ó. Posso colocar um pouquinho da cola pra ficar mais firme, ó. Passo a cola no palito. E encaixa minhas orelhinhas. Seu Luciano tá assistindo. Gente, um super funcionário que a gente teve. Já se aposentou, mas muito bacana, tá assistindo o nosso vídeo, tá nos prestigiando. Vou deixar aqui de lado a outra orelha que a gente não vai utilizar. E com a massa branca, eu vou fazer as 2 bochechas do coelho. Vou trabalhar mais um pouquinho com ela, ó. Sempre que ela ficar um pouquinho parada, a gente tem que
ativar a goma de novo, ó. Essa é com o CMC? Não, essa é pura. Tá. Aqui eu não tenho necessidade de colocar o CMC, porque vai ser as bochechinhas, vai ficar colada reta, não preciso que fique em pé, não vai ir peso em cima dela, então não tem necessidade. Aí eu separo duas bolinhas mais ou menos do mesmo tamanho, ó, que é pra não ficar uma bochecha maior que a outra. Então eu vou medir meio que a olho, ó, mas vou separar. Deixa eu só Se passar quiser uma pesar, água na mão. ou faz um rolinho, divide no meio, né? Ó, o bolo é 8, esse aqui é 15 de diâmetro por 8 de altura, porque vai fazer o rostinho, então fica mais bonitinho, mais baixo. Ó, separei mais ou menos do mesmo tamanho, mas se quiser pesar como a Rosa disse, também pode, fica bem mais certinho. Misturei. Bolinha. No centro da mão, na palma da mão, tirando todas as marcações. Vou pressionar também, ó. As duas. E passo a cola atrás delas. Na parte que ficou mais reta. Isso. Inverso. Ó, na parte de trás. E vou ver onde é bem a frentinha aqui do meu bolo. Encosto bem embaixo, ó. E uma do lado da outra. Nossa, bem embaixo mesmo, gente. Aí, com o mesmo rosa, que foi o que eu usei dentro da orelha, sobrou um pedacinho, eu vou fazer o nariz. Tira um pedaço que eu queira. Bolinha, também não tenho necessidade de pôr CMC. Bolinha e coxinha. Eu faço a coxinha porque o biquinho da coxinha vai encaixar bem aqui dentro, ó. Então eu vou passar a cola aqui, ó, entre as duas bochechas. De tamanho vai experimentando. Isso. Tá. Ó, coloco aqui. E aí eu venho, ó, e vou abaixando, porque ele vai virando como se fosse um triângulo, ó. Só de eu ir abaixando a minha coxinha, ó. Ele vai pegando o formato do triângulo dentro do espaço, ó. De um focinho. Ai, que bonitinho. Ele fica muito meiguinho. Vou pegar um palitinho só pra me furar as bochechinhas dele. Maria do Carmo. Aí. Tá aprendendo, Maria do Carmo? Beijo! Ó, aí eu vou só furar. Eu não gosto de marcar com alguma coisa pretinha, não. Só gosto de deixar só os furinhos mesmo. Ah, tem gente que pode querer pintar, por exemplo, né? Mas vocês vão ver, esse modelinho tá super meiguinho. E fácil, ó. Marquei. Tá. Aí aqui eu já tinha deixado também secando os dois olhinhos dele. É o mesmo que o pessoal costuma colocar em unicórnio, que é como se ele tivesse com o olho fechado e fica só aquela marcação do olho, ó. Sobrancelha? Olho mesmo, não sei. É um olho, mas ele fica parecendo uma sobrancelha, que tá. é só como se tivesse fechadinho, assim, ó. Ah, tá. Então aqui eu também coloquei CMC nessa pasta. E eu só... Deixou secar de ontem pra hoje, pra ficar durinha. É. E eu só fiz assim, ó. Bolinha. Cilindro. Cilindro fininho. Bem fininho. Deixa eu dividir aqui. E eu fiz como se fosse um S. S de sadia. Ó. Fui e virei pra cima. E tiro o excesso. Então, ele secando nessa posição, não vai me dar trabalho de aplicar, ó. Porque ele tá durinho, eu venho e colo.
Agora ele molinho assim, ó, ele ia se deformar e eu ia ter que aqui, ó, ficar Não, arrumando mais ele, trabalho, ó. pra Ia dar mais acertar. trabalho pra acertar. Então ele durinho, muito mais facinho. Vou passar a cola, posicionar onde eu quero. Aqui eu gosto de fazer dourado, mas se quiser fazer preto, já faz já esse S preto. Ó, eu posiciono quase chegando aqui, ó, no final e do ladinho do nariz, ó, a pontinha rente termina com o ali. nariz, ó. É na mesma direção, não tá rente, é a direção, né? Isso. Ó. Olha que... É a manha, tá vendo? Pra não ficar o olho muito separado, muito junto. A manha no nariz. E aqui eu vou passar o dourado em cima. Isso é opcional, ó. Já tá meigo desse jeito. Mas pra ficar, né, uma coisa mais, sei lá, sofisticada, vai. Um douradinho. Que bonitinho. Vocês estão gostando, gente? Deixa eu pegar o meu pincel. Aqui eu tenho o dourado diluído em álcool de cereais. E vou passar, ó, só na parte da frente, não precisa pintar em cima e nem embaixo, que é pra não correr o risco de melar o bolo, ó, só na frente mesmo. E não daria pra deixar, secou, tá durinho, já pintar de dourado e quando colar ele já tá pintadinho? Às vezes acaba borrando o bolo por causa da cola de CMC que passa atrás. Se você erra na mão e passa muita colinha, ela fica meio deslizando, tira a sua tinta e passa ela pro bolo. Aí pra não correr esse risco eu gosto de pintar depois. Mas se a pessoa quiser fazer o teste, passar bem pouquinha cola e aplicar com jeitinho pra não melar o bolo branco, também daria. Ó, tá vendo? Esse bolo ela tá dando esse mês nas aulas promocionais, mas como eu sei que nem todo mundo é de São Paulo, não tem tempo para ir, por isso que eu falei, não, vamos fazer ao vivo, já mostra todos os segredos. Você vai fazer um lacinho? Vou fazer o lacinho agora e os cabelinhos dele caindo pra frente. Gente, ó, ainda tem mais. Mas é rápido. A mesma pasta. Sem nada, pasta pura. Isso. Arcolor. Sempre. Então aqui eu não preciso pesar, nem medir. Vou tirar 3 bolinhas, mas não vou medir o tamanho que eu quero, porque o cabelo não é certinho, cada um vai ficar de um jeito mesmo. Então, bola. Aqui ela não chega a ser nem uma coxinha, nem um cilindro que eu vou fazer, ó. A ponta tem que ficar fina e o final gordo. É como se fosse uma coxinha, mas bem alongada, tipo o que a gente fez aqui dentro da orelha. Parece sei lá, um taco de alguma coisa. Mas o formato na hora de fazer é o mesmo da coxinha, ó. Pressionando pra baixo ou pra cima, pra afinar a ponta, ó. Tá. Quem tem costume de fazer coxinha pra baixo, pressiona pra baixo, ó. Sempre 3? Eu gosto de 3, eu acho que é um número que fica bem bonito. Tá. Ó, aqui eu vou só marcar, ó, como se eu estivesse marcando os fios do cabelo, ó. Uma estequinha. Ela tá usando bisturi, mas ela vai bem delicado, parece uma esteca mesmo. Então, só pra marcar. E aqui eu vou posicionar os fios na cabeça, ó. Passa a cola na parte de trás. Tá. Vou colocar aqui, ó, e posso dar um movimento. Ai, que charme. Parece um rabinho de um gato.
Ó, encaixa o outro meio que por cima e movimento. Olha. Gente, opcional, né? Que vai ficar mais... Assim, são mais detalhes, mas é rapidinho de fazer. Eu acho que 3 fica um número bom. E vou fazer o laço agora. Então o laço eu vou fazer com a pasta que a gente tinha colorido ontem. Com Lick Gel. Linha Choque. Que não é neon, mas é cor lindo. forte. É. O pink então tá incrível demais, lindo. Ó, vou misturar. Aqui, como o laço que eu vou fazer não é tão grande, eu não preciso me preocupar tanto com a secagem, porque se eu fosse fazer um laço muito grande no bolo, eu gosto mais de fazer com uma massa de flores, ou a elástica, que ela já tem elasticidade pra gente dobrar os laços e não quebrar. Mas aqui é um lacinho pequeno, né? É um lacinho mais simples, então eu não preciso me preocupar tanto. Vou abrir, não tão fino. É uma tira. E com a esteca eu vou tirar uma tira um pouco larga. A largura que eu tirar minha tira vai ser a largura do meu laço. E vou tirar uma mais fininha dessa ponta, que vai ser o meio que eu vou colocar no meio do meu laço. Então aqui eu acerto as duas pontas. E esse outro pode ser menor, ó. Aqui eu faço assim, ó, na hora que eu vou montar laço. Eu faço na ponta como se fosse um leque, ó. Pra dentro e pra fora, ó. Um franzido. Tá. Nas duas pontas. E meço onde é o meu meio e faço a mesma coisa no meio, ó. Vou medir e vou fazer, ó. E aqui ele já cola sozinho, ó, porque a massa ela é bem macia, ó. Entendi. Vou virar ele de costa. Passar a cola no meio. E trazer as duas pontas, ó. E aí eu viro. E passo a fita. Olha, não tinha visto fazendo laço assim. Muito bonitinho, fácil também. Ó, viro. E aqui eu posso tirar com estilete, com uma tesourinha, o que tiver mais fácil. É, cuidado com o estilete. Ó, vou só Olha, dar uma pressionada pra ele ficar mais gordinho, ó. olha que bonitinho. Super meigo. E passo a cola atrás. E vou aplicar ele aqui, ó. Vou pôr meio de ladinho. Pra dar um charme. E está pronto o nosso coelhinho de Natal, ideias. De Natal? Oh, nosso coelhinho de Páscoa. Ideias para Páscoa agora, quem tá com pouco dinheiro, para fazer no mini bolo, bolo grande. Coelho de Natal foi ótimo. Não, às vezes não é só grana, mas você tem que presentear. É uma coisa feita por você com carinho, Sim. né? Então, Artesanal, né? Bem manual mesmo. certo. Espero que vocês tenham gostado. Eu também. E eu vou aproveitando a Tati, quando os dias que ela estiver livre, a gente vai inventando coisas e postando pra vocês. Vamos mostrar a cor que ficou no choque no Renda Flex? Vamos. Ela atingiu o Renda Flex, que a gente tava curioso em ver. Olha, gente, que Aqui eu coloquei num saquinho pra não secar, tá? Eu conservei ele assim, pra ele não endurecer. pra e renda quebrar. ficar flexível. Olha que cores fortes. O Renda Flex pegou muito bem. Ó. Ficou lindo. As cores bem vivas. No glacê também, nós testamos em todos os produtos.
E ficou muito E aqui, legal, como a gente gente. foi fazendo o coração, aí a sobra a gente foi colocando nesse tapete, a gente quis misturar pra ver se ia ficar legal. A gente também achou que ficou bem bacana, ó. A mistura no mesmo tapetinho com todas as cores. Ficou bem legal. vivo. Primeiro você fez o Rendaflex. Isso, primeiro eu misturei ele conforme manda trazer a embalagem. E aí depois eu fiz a pigmentação. Separei as porções e pigmentei com os corantes da linha Choque. Certo. Então tá bom. Muito obrigada, Obrigada, Tati. eu. Tchau, espero que tenham gostado, tá, gente? Até a próxima.